Agradeço a Deus por mais esta oportunidade. Peço a proteção de Jesus, o mestre dos mestres, da hierarquia angélica, em especial o arcanjo Miguel, aos patronos de nossa ordem, Príncipe Mumford, Swami Vivekananda, Elifas Levi e Antônio Olívio Rodrigues, que nos proteja, nos ilumine e nos oriente para a palestra de hoje. Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, primeira ordem esotérica no Brasil, idealizada e fundada por Antônio Olívio Rodrigues há 112 anos. O tema de hoje, ao longo do ano. Ao longo do ano de 2021, Vênus, o astro regente, que é o segundo planeta no sistema solar, só perde em brilho para o Sol e a Lua em nosso céu. É o único planeta que recebe o nome de uma divindade feminina. Vênus é a deusa romana do amor e da beleza, equivalente a Afrodite na mitologia grega. No mapa astral, Vênus mostra nossa relação com o dinheiro, não necessariamente com gastos e luxos, mas como escolhemos usá-lo de forma mais justa. O planeta carrega uma energia de harmonia e equilíbrio, não apenas nos relacionamentos interpessoais, mas também entre o material e o espiritual. A principal regência do planeta encontra-se na maneira como expressamos nossos sentimentos nos relacionamentos com as outras pessoas, o que nos leva a tratar da cooperação mútua, valorizar as coisas boas na vida e evitarmos o acúmulo, preferindo a partilha e a cooperação. Por outro lado, a influência negativa de Vênus é sentida quando exageramos na busca pelo prazer e pela satisfação, resultando em egocentrismo, vaidade e superficialidade. Exageramos no consumo e no nosso comportamento. Perde seu equilíbrio e controle. Houve durante este ano um desejo de criar relações e laços mais harmônicos. A união e a socialização entre as pessoas foram favorecidas após um ano de privações de contato social, como em 2020. Portanto, a nossa vida é estruturada através de ciclos, de cada dia, semana, mês, ano. E esses ciclos se repetem, se renovam, e são sempre os mesmos, sempre iguais, mas ao mesmo tempo são outros, sempre novos. Esses ciclos seguem o curso alinhado à natureza, inspirando-se no Sol, nos planetas, na Lua, no zodíaco. E o ser humano, dentro deles, faz e refaz o caminho de si mesmo, da humanidade e do universo. Na nossa trajetória como seres humanos, nem sempre prestamos atenção ao que ocorre, por não estarmos abertos às maravilhas que se apresentam à nossa vida. Mas quando saímos desse estado de falta de consciência, e nos deparamos com a época em que estamos, caímos numa realidade de maior consciência e buscamos, através do pensamento e dos sentimentos, buscar, revendo os acontecimentos do ano, reformularmos, ampliarmos e buscar conhecimento para prosseguir na evolução e progresso espiritual que aqui viemos buscar. Muito ouvimos,
tomamos conhecimentos, mas será que colocamos em prática, levamos todos esses conhecimentos à ação? Se o teu aprendizado, o teu pensamento foi o que deve ser, encontrarás pouca dificuldade no domínio da ação. Devemos nos lembrar que, para ser útil à humanidade, o pensamento e o conhecimento deverá se traduzir em ação. Nada de indolência, mas uma constante atividade no trabalho útil. Deixe que cada um execute o seu trabalho a seu modo. Mantém-se sempre pronto a oferecer auxílio aonde for necessário, mas nunca se intrometa. Neste período do ano, é comum revermos os fatos ocorridos durante esse período. Façamos um levantamento entre os bons momentos. Sejamos gratos por tudo de bom que nos aconteceu. O que nos proporcionou esses momentos bons? Pensamentos positivos, bom humor, o bom relacionamento com as outras pessoas, criatividade, controle de gastos, mudanças de hábito e tantas outras coisas. Sempre que temos o controle de nós mesmos, dos nossos sentimentos, das nossas ações, nós levamos a cabo uma boa resposta. Algo de bom acontece. Mas devemos ser gratos também, mais ainda, pelos momentos difíceis e pelas dificuldades, pois tudo isso é aprendizagem, resgate de karma e preparação para a vida futura. As pessoas que são capazes de superar os momentos de tensões curtos ou pouco intensos, normalmente também podem administrar grandes crises com maior facilidade. Isso indica que ser resiliente no dia a dia desenvolve habilidades para enfrentar grandes problemas e catástrofes. A palavra resiliente vem do latim resiliensis, vem da física, que é a capacidade de um material possuir de volta o seu estado normal, mesmo depois de sofrer alta tensão. Então, ao passarmos por algum problema, voltamos depois ao nosso equilíbrio, nos descontrolamos num primeiro momento, mas voltamos ao estado normal, que é isso que nós devemos fazer. Isso chama-se resiliência. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, nos consola dizendo que a felicidade não é deste mundo, pois nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude florescente são as condições essenciais da felicidade, e que nem as três juntas são tão desejadas, consegue trazer felicidade a qualquer ser humano. Até os mais privilegiados lamentam a sua condição de ser. Aquilo que consiste a felicidade sobre a terra é uma coisa tão efêmera para aquele que não age sabiamente, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto se escoa numa sequência de amarguras e decepções. E nota, meus caros, que ele fala dos felizes da terra, daqueles que são invejados pelas multidões. Nos últimos 2 anos, o mundo passou por muitos problemas, catástrofes, fome, doenças, como a pandemia, o desemprego, entre outros. Se nós olharmos as literaturas, os jornais, as revistas, nós vamos ver o que é que nós falamos no princípio, tudo se repete. Quando você lê uma mensagem antiga de qualquer nosso livro de instruções ou um jornal antigo, você vai perceber que
as notícias são as mesmas: catástrofe, fome, falta de emprego, doenças, né? As pandemias sempre tiveram no mundo. Então, isso são ciclos que se repetem e nós temos que ter consciência disso. Ao longo dos últimos anos, o que mais afetou o ser humano foi o medo da morte, o medo da doença, o medo de perder as coisas, né? Os humanos precisam se elevar acima do terra-terra da vida e compreender, aceitar e crer na reencarnação e na lei do karma. Não apenas como literatura, achar bonito, ler e saber, falar, discutir, mas será que dentro de nós temos essa consciência? Por que esse medo de morrer, se nós acreditamos numa vida após a morte, que vamos voltar a esta existência em espírito? Então, vamos levar isso como pensamento, porque isso foi o que aconteceu ao longo destes anos. Esse medo, esse pavor. Precisamos ver o bem, onde cremos ver o mal. A sábia providência, onde cremos ver a fatalidade do destino, e parar de medir a justiça divina pela nossa justiça. O ser humano, que busca um sentido e um significado para a existência, deve levar em consideração a busca do conhecimento, reconhecer uma verdade universal de que há um poder superior capaz de nos levar a uma sensação de plenitude e bem-estar com a natureza, com o mundo e com o cosmos. Chico Xavier diz que somos os jardineiros da nossa vida. Antônio Olívio Rodrigues também é considerado o nosso jardineiro. E hoje é o melhor dia para começar a poda e a plantação. Sejamos um bom jardineiro, porque, no fundo, estaremos sempre cuidando do nosso próprio jardim. E aqui fazemos a pergunta: como foi o nosso semear ao longo deste ano? Vamos nos lembrar da parábola do semeador, que é bem propícia para esta palestra. O Senhor saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido em seguida, as queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvido para ouvir. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. E aquele que recebeu a semente ao longo do caminho, aquele que recebeu a semente no meio das pedras, é o que escuta a palavra, que a recebe na hora mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, e toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados desse é a ilusão da riqueza. E os cuidados desse século
e a ilusão da riqueza sufocam em si essa palavra e a torna infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe prepara atenção e que dá fruto, e rende 100 ou 60 ou 30 por um. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos de qualquer linha filosófica. Quantas pessoas há com efeito para as quais eles não são senão letra morta, e semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Isso ocorre muito. As pessoas gostam de ter um título, de ser filiado a uma ordem, a uma linha filosófica, a uma igreja, de ter o título, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou católico, eu sou esotérico, mas depois eles só têm o título, né? Talvez, como nós aqui, coloque o diploma na parede, mas ele não aparece em nenhuma reunião, ele não faz as atividades, ele não tem os exercícios, então são letras mortas mesmo. Ela encontra uma aplicação não menos justa nos diferentes categorias de religiosos, né? De seguidores, de esoteristas. Não é o emblema daquela que não se apegam senão aos fenômenos materiais. Isso também. Gostam muito, não é? De ver espíritos falar com espíritos, no caso dos espíritas, não é? De ver realizar magias, como todos esperam aqui, do Eliphas Levi. Então, eles querem só a exibição, a parte externa daquilo que nós estudamos. Não tiram nenhuma consequência, porque não veem neles senão um objeto de curiosidade, daqueles que não procuram senão o brilho nas comunicações dos espíritos, e não se interessam por elas senão quando satisfazem sua imaginação. Quantos, não é? Que quando os parentes morrem, ficam loucos para receber mensagens. Será que essas mensagens, logo depois do desencarne, são reais? Leva um tempo para o espírito poder mandar uma mensagem aqui para a Terra, ou se comunicar. Será que eles têm condições? Será que aquilo também não é um abuso do médium para se expor, para se exibir? Precisamos tomar bastante cuidado com os falsos profetas. Quem acha os conselhos muito bons e os admiram, mas deles fazem aplicação ou outros e não a si mesmo. Então, gostamos muito de falar, fulano é isso, fulano aquilo, mas ele não se olha a si mesmo. Ele não recebe aquela mensagem para ele, ele sempre quer apontar o dedo para o outro. Dos que, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída na boa terra, e alguns produzem bons frutos. E é isso que nós esperamos que os nossos esoteristas possam ter nas suas vidas. E o que faremos ao longo do próximo ano? Ele nos diz que nós seremos regidos por Mercúrio. Mercúrio possui duas polaridades, uma positiva e uma retrógrada, que ele vai fazer tudo ao contrário. Então, nós precisamos estar bem preparados. Nós temos que ter a aplicação dos conhecimentos para que sejamos boas sementes e não tenhamos problemas para o ano que vem. E o que ele nos diz? Que teremos um período de trabalho árduo e compromisso com o aprimoramento, a busca da verdade, para que erros não se repitam. Precisamos aceitar tudo com desprendimento e nos adaptarmos às mudanças que já vieram com a pandemia do coronavírus. Devemos, ao longo do ano, ter atitudes otimistas, pensamentos positivos,
acreditar em nós mesmos, escolher coisas que dão sentido às nossas vidas, cultivar os relacionamentos com outras pessoas, frente às dificuldades, tomar atitude, dar o primeiro passo, se posicionar. Não podemos ficar em cima do muro. Ter as experiências passadas como aprendizado e ser flexível consigo mesmo e com os outros. E nisso, meus irmãos, nós temos que buscar duas coisas importantes na nossa vida, que é o amor. Então, quando nós vemos que quantas pessoas desencarnaram por causa da pandemia, nós ficamos, às vezes, nos questionando: onde está o amor de Deus? Como que Deus pode fazer uma coisa dessa? Pessoas jovens, né? Pessoas, às vezes, que teriam muitas coisas para fazer na vida. Então, nós temos que ver que Deus é amor. E Ele, às vezes, nos priva de uma pessoa jovem para que ele não cometa as atrocidades que nós vemos a juventude de hoje. E aqueles que desencarnam é uma bênção, porque não terão que passar pelos problemas que talvez nós tenhamos que conviver daqui para frente. Então nós temos que analisar quando essas pessoas partem, quando nos privam desse convívio, o que é que Deus está preparando para nós? E as experiências que nós adquirimos? E essa fé que nós temos, que vivemos várias vidas de reencarnação? Onde está na prática a aplicação desse conhecimento? Então, meus irmãos, vamos ponderar. Quando ficamos revoltados com a perda de um ente querido, e muitas vezes pessoas sofrendo, e nós, por egoísmo, queremos que ela fique ao nosso lado, vamos analisar. Onde está a bondade de Deus? Se Deus é amor, como diz São João, não há nada mais poderoso do que o amor. E só pela evolução e o aperfeiçoamento mental que podereis descobrir os segredos desta força maravilhosa, designada sobre o nome de amor. E é do amor que nasce a vida, e é pelo amor divino que tudo existe. O amor é o fundamento dos mundos e a fonte de todos os seres viventes. O amor, que merece as considerações filosóficas do iniciado, está muito longe daquilo que o vulgo dá o nome de amor. O amor é a força que impele o universo, e é ele que alimenta o desejo e a criação. A vida é o divino ímpeto do amor. O amor é o segredo de toda a vida, a chave da imortalidade. Porém, a luxúria e a paixão são os caminhos da morte. O amor é o caminho mais puro, mais divino e mais elevado da reintegração no absoluto. É o caminho que nos ensinou o nosso Jesus Cristo, pela sua inefável caridade. Nenhum filósofo, nenhum sábio deu mais eloquente prova de amor do que o sacrifício de Cristo no Calvário. Outra coisa que temos que levar em conta é a fé e a busca da verdade. Como a vez de reconhecer a verdade? A verdade se manifesta em cada um de nós, como princípio espontâneo, suscetível de aperfeiçoamento. O reconhecimento da verdade é um importante passo no caminho da nossa imortalidade. Só podemos ouvir claramente a voz da verdade quando despertardes vossas faculdades espirituais e abrirdes vossos ouvidos internos. Como disse lá, quem tiver ouvidos que ouça, não é? Enquanto não chegardes a este estado, ouvi-la-eis
como sonhadores, que não têm noção nítida do seu sonho, nem sabem se devem dar crédito a tudo isso. A verdade pode ser comparada à luz solar, que é indispensável à vida do nosso planeta, mas cujos raios podem ser interceptados por meios mecânicos, sendo um dos princípios mais elevados. Sua aquisição constitui um ideal de progresso constante para a humanidade. Então, meus irmãos, a verdade é muito importante. É o que está ocorrendo, as doenças, as catástrofes. Por quê? Porque o ser humano mente demais. E à medida que nós mentimos, nós matamos um ser espiritual, um ser angélico, e nós criamos um ser elementar negativo, debochado, brincalhão, que fazem chacotas, que fazem desordem. Então, à medida que nós mentimos ou falamos palavras desagradáveis, de baixo calão, palavrões, que é muito comum hoje, já se tornou uma coisa corriqueira, nós estamos matando um ser espiritual e criando um ser negativo. Por isso, esse descontrole da humanidade, por isso tanta doença, por isso tanto desconforto e tantas coisas erradas acontecendo, e as pessoas sendo dominadas por essas forças negativas. Então, muito cuidado, vamos tomar consciência de tudo aquilo que nós estamos desejando para a nossa evolução. Então, nós estamos numa época de seleção, o mundo está se dividindo, então os iguais se unem e nós temos que tomar essa consciência para que a gente possa melhorar a nós mesmos, a nossa comunidade e o nosso planeta. O iniciador do cristianismo dizia nas suas palavras: amai a verdade e a verdade vos libertará. De fato, neste mundo inferior, a maior prova da liberdade é a prática da verdade. À proporção que os habitantes do nosso globo se forem aperfeiçoando no caminho da harmonia com os seus semelhantes e do amor universal, a percepção da verdade se tornará cada vez maior em toda a terra. A verdade só poderá ser real para vós quando vos tiverdes apropriado dela por meio da reflexão, do estudo, da concentração, da mentalização, da meditação, e tiverdes aplicado, colocado em ação na sua vida diária. E uma outra coisa que devemos ter no ano em que iremos entrar, ou até terminar esse, é que nós somos uma centelha divina e que essa centelha, Deus, Cristo, está dentro de cada um de nós, nos protegendo, nos orientando e dando a sua vida como Ele fez no Calvário. Então, vamos relembrar essa criança que hoje nasce, né, no Natal, só para relembrar, nós já sabemos que ele nasceu e ele tem que nascer dentro do coração de cada um de nós, para que possamos nos melhorar e melhorar à nossa volta toda a comunidade. E para que o mundo seja um mundo realmente de paz, de harmonia, livre de doenças, de catástrofe, e possamos passar para um planeta de regeneração e não de sofrimento como nós estamos vivendo agora. Muito obrigada a todos. Uma boa noite.